hoje nós vamos falar de algo completamente contraintuitivo também. Adoro coisas contraintuitivas. Olha o tema: liderando a sua liderança. Liderando seu chefe, liderando sua chefa. Isso é contraintuitivo, não é? Porque o que a gente aprende? Pô, a gente é liderado. Quem lidera a gente é o chefe, a chefa, é a liderança, não é mesmo? Bom, o que eu vou te falar aqui são experiências que eu tive nesses 16 anos de carreira. 16 anos, e a maior parte deles trabalhando para alguém. Eu vou te falar uma coisa, que aqui é papo de adulto, papo de adulta. Não vou embelezar. Pensa comigo, gente. O seu chefe, a sua chefe, em qualquer empresa, o que essa pessoa é? Ela é um ser humano. Ela é um ser humano que tem as inseguranças dela, os defeitos, as fraquezas. Às vezes pode ser um ser humano gente boa, mas muitas das vezes talvez não seja. Esteja preparada para isso, esteja preparado para isso, certo? É um ser humano ali. Inclusive, o seu chefe tem um chefe acima dela, provavelmente acima dele, que fica no pé, que cobra, tá bom? Então, na maior parte das vezes, você não vai encontrar uma liderança que seja de fato acolhedora. O que é que você vai encontrar? Pessoa que fica microgerenciando, pegando no seu pé, controlando coisinha pequena, que tem talvez ciúme de você, porque se você sabe mais, a pessoa tem ciúme de você. Você pode achar uma liderança que literalmente não gosta de você. Acontece, gente. Por isso que eu falei, aqui é papo de gente adulta. Você vai achar uma liderança que não vê o que você está fazendo. Você pode achar uma liderança que não te dá feedback, que não te fala como é que ficaram as coisas do trabalho que você fez. Você pode achar uma liderança que rouba suas ideias. Você pode achar uma liderança que é uma pessoa desorganizada, que não consegue organizar a própria agenda. Percebe? E olha, eu já tive tantos líderes, tantas nesses 16 anos, muitos. Quando eu trocava de emprego, trocava de liderança. Dentro da mesma empresa, trocava de liderança. Muitos. Nem consigo contar quantas lideranças eu tive. Todas essas pessoas, de pessoas que eu lembro, que eram líderes sensacionais, espetaculares. Adivinha quantas pessoas são que tem na minha lista? Chuta na sua mente. Fale com você mesma. Eu sei que a gente não está junto, mas fale, chuta quantas. Sei lá, eu devo ter tido mais de 15. Quantos você acha que está na minha lista de falou, poxa, aquele é um líder exemplar? Sabe quantas pessoas? 2. Só 2. No meio dessa galera toda. Eu acho que foi mais de 15 líderes, tá? Eu nunca fiz essa conta na ponta do lápis. Mas em 16 anos, com certeza mais. Só 2 pessoas vêm na minha mente como lideranças ótimas. Pessoas que de fato sabiam liderar. Só 2. Por que eu estou contando isso para você? Porque por muitos anos eu fui iludida. Eu achava que se eu trocasse de equipe, que se eu trocasse de emprego, que se eu trocasse de lugar, eu ia encontrar pessoas melhores, ambientes melhores. E já aconteceu de eu encontrar, tá? Coisas melhores. Mas não vai com essa expectativa, porque a única coisa que você vai encontrar do outro lado é um ser humano que você não sabe como se comporta. É sempre um risco, percebe? Eu queria que alguém tivesse me tirado essa ilusão lá atrás. Eu teria, talvez, resistido um pouco mais a alguns perrengues. Eu teria me comportado de uma forma diferente. Se você já for com essa mentalidade, Verônica, como você é pessimista? Eu sou realista. Eu já vivi. O que eu vou falar aqui não são coisas que eu li em livros. São coisas que eu vivi. Certo? E o que eu vivi é isso. No meio de 15, 20, até mais líderes que eu tive, só 2 pessoas que me vêm à mente como realmente líderes, que eu falo, olha, valeu a pena ter trabalhado com essa pessoa. Só 2. Se você já for com essa mentalidade, você vai se comportar muito melhor. Por isso que o tema da nossa conversa de hoje é liderando a sua própria liderança. Se você sabe disso,
que a liderança nada mais é do que um ser humano que vai ter um bocado de defeito ali, você é que tem que ser esperto e lidar com esta pessoa. É você que lidera a sua liderança. Mas o meu líder não me chama para conversar, para contar como que eu fui no projeto. Se você já sabe disso, quem é que tem que chamar o líder para conversar? É você. Mas ele cancela todas as reuniões. Já aconteceu comigo. Marca a reunião com a bendita pessoa, ela cancela 5 minutos antes. O que você faz? Marca de novo, e de novo, e de novo, até a pessoa aceitar. Um dia ela vai ter que aceitar, né, louca? Percebe, gente? É esta mentalidade que poucas pessoas têm e que ninguém ensina. É você que vai ter que lidar com os defeitos da sua liderança. E terão defeitos. Inclusive, essas duas pessoas que eu cito, que eu lembro do coração, elas não eram perfeitas. Tinha, por exemplo, uma dessas lideranças que ela era ótima para lidar com pessoas, para me ajudar na minha carreira, me dava liberdade. Mas se eu fosse conversar com ela sobre temas técnicos, gente, não era produtivo. Eu já sabia disso. Então, se eu tinha dúvida técnica, eu ia pedir para outra pessoa ajuda. E para o meu líder mesmo, para a minha liderança, eu pedia só aquilo que ela tinha de bom, que era me fazer crescer profissionalmente. Ela me ajudava muito na minha mentalidade, mas tecnicamente não era produtivo conversar com ela. Percebe, gente? Isso é liderar a sua liderança. Vamos aqui, ó, nos passo a passo, como é que você faz para liderar a sua liderança? Autoconhecimento. Eu volto aqui em autoconhecimento. Verônica, você está falando de eu liderar minha liderança e está falando de autoconhecimento? É. Sim. Porque pensa comigo, raciocina. Quando você aprende a se conhecer, como você se comporta, você começa a perceber quais são as diferenças do comportamento da outra pessoa em relação a você. Vou repetir. Se você aprende a se analisar, a entender como você se comporta, como você pensa, você consegue perceber como que a outra pessoa pensa também e quais são as diferenças entre vocês. Existem pessoas, líderes, que gostam de reuniões curtas. Você tem que ser direto ao ponto. Cabe a você perceber isso e você seguir o que a pessoa gosta. Tem lideranças que gosta de conversas mais longas, que gosta de marcar um almoço, que não sei o quê. Você tem que saber isso. Só que você tem que se conhecer primeiro. Então, você tem que conhecer os seus pontos fortes para você conversar de forma estratégica com a sua liderança e você liderando os pontos fracos que essa pessoa tem. Percebe? E você vai ter que ter uma capacidade de resiliência, de resistência muito grande. Porque você não vai achar líderes gente boa toda hora. Você vai tomar cancelamento de reunião, vai tomar invertida, certo? Vou dar um exemplo para você. Uma vez, uma líder minha, ela me deu uma bronca na mesa do almoço. Estávamos almoçando, todo mundo do escritório, e ela chegou e me deu uma bronca que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí eu sabia que se eu respondesse ali na hora para ela, não ia dar certo. Porque ela era essa pessoa que fazia isso. E foi a primeira vez que ela tinha feito isso comigo. Ela fazia com as outras pessoas da equipe. Comigo foi a primeira vez. O que eu fiz, considerando que eu tenho a função de liderar minha liderança? Fiquei em silêncio no almoço. Quando passou o almoço à tarde, eu chamei essa pessoa para conversar e falei, fulano, podemos conversar? Entrei na sala e falei, olha, eu gostaria muito que quando você fosse chamar a minha atenção da próxima vez, você fizesse em particular. Eu não me senti bem tomando bronca no almoço. Tudo bem para você? Você acha que a gente pode seguir assim? E essa pessoa compreendeu. Percebe o que eu fiz então? Eu liderei a minha liderança. Eu chamei ela para conversar no melhor horário, no melhor tom e em particular. E isso de eu levar bronca em público nunca mais se repetiu. Ela não ficou com raiva de mim, de jeito nenhum. Inclusive, essa pessoa a gente se dá bem até hoje. Percebe? Só que para isso você precisa de autoconhecimento. Eu precisei ter um controle emocional na hora que eu tomei a bronca ali no almoço. Porque a minha vontade era de mandar catar coquinho. Pô, como assim?
Fica brigando comigo na frente de todo mundo? Percebe? É autoconhecimento, você compreender. Então, isso vai ser importante para você, tá? Para você lidar com os defeitos que a sua liderança vai ter. E olha, terão muitos. Credo, Verônica, é só pessimismo nesse bate-papo de hoje seu, né? É a realidade. Te trago realidades. Conversa de gente adulta.